E eu penso que a ideia do projeto não é catequizar ninguém, porque a gente sabe que quem atrai as pessoas é o próprio Senhor, as atrai a Ele mesmo, mas Jesus, até hoje, a gente nunca viu ninguém sair do crack sem Jesus, né? É muito difícil, o cara pode até ir para uma clínica de recuperação, mas se ele não tira o crack e não dá Jesus, não tem jeito. Bom, vamos falar então desse trabalho que foi feito, um trabalho muito lindo, né? Louvável, e a gente louva a Deus pela vida de vocês aí do Instituto Inconformados, Thiago. Como é que a população recebeu ali nas ruas de Belo Horizonte, no centrão de Belo Horizonte, esse movimento? Eu fiquei muito feliz com a receptividade de todo mundo, da galera, da sociedade em si. E algo assim que eu queria falar é a respeito de uma mulher. Ela nem é cristã, nem nada. E ela chegou para nós e falou assim, eu queria agradecer vocês. E eu falo para vocês, vocês têm que estar aqui mais vezes. Vocês precisam conscientizar mais a nossa sociedade sobre isso, sobre as estatísticas. Por quê? E ela falou assim, e eu fico muito feliz de saber que tem jovens engajados e jovens que muitas vezes nem tiveram envolvimento com as drogas, mas que está preocupando em poder ajudar um dependente químico. Que bênção. Legal. Conta para nós, Thiago, e claro, o Rodrigo também estava lá, não sei se a Soraya, você teve a oportunidade de estar, Soraya? Não, ontem eu estava no acampamento para jovens. Que legal, estava num outro lugar bom também. Bom, conta pra gente que tipo de, além do caso dessa senhora que vocês foram abordados por ela, que tipo de abordagem mais vocês receberam ali durante o evento? Tivemos abordagem até mesmo por exemplo, de advogado, tivemos abordagem de familiares de dependente químico, tivemos abordagem até mesmo de adolescentes que nos procuraram e falaram assim, olha, lá na minha escola tá chegando o crack e eu vendo isso aqui tudo, vocês envolvidos nisso aqui, isso aqui mexeu comigo, isso aqui me alertou para que eu não possa procurar o crack. E vocês tiveram abordagem de usuários que foram pedir ajuda? Tivemos várias abordagens de usuários e tal, tanto do álcool também, tiveram gente nos procurando, tanto do crack. Então lá mesmo a gente já pôde, o CREDEC está inaugurando uma casa, né, que chama Só Por Hoje, onde a pessoa fica nessa casa 24 horas e essas pessoas foram encaminhadas para essa casa e tal, para que elas possam ter esse primeiro momento e tal, desse resgate de um dia de abstinência e assim a gente poder encaminhar para uma comunidade terapêutica. Interessante isso que o Thiago falou, não é? Que a gente naquele movimento, a gente vê o quanto a sociedade está implicada nisso. Isso. Não é? Porque várias são mesmo as pessoas, familiares, os próprios dependentes que apareceram mobilizados com essa questão. Eles estão carentes de ações como essa. Exatamente, de uma ação de cidadania, sim, de intervenção no social. Eu gostaria muito de parabenizar o Thiago, o pastor Ueta, essas pessoas, sim, e até nós mesmos que estamos implicados nisso, claro, né? Porque isso é uma verdadeira ação social, de mobilização. Agora, é isso que nós estamos precisando também. Com certeza. Agora, a família, até a Soraya mencionou sobre a importância da família dela nesse momento. A gente sempre fala dos dependentes químicos, mas a família também sofre uma codependência. E eu queria que vocês reforçassem, o psicólogo também reforçasse, a importância da família, qual atitude que a família deve ter, se a família precisa se tratar juntamente com o dependente químico também, e o que as famílias devem fazer nesse momento, porque algumas famílias, sem saber o que fazer, no desespero, mandam a pessoa embora de casa. Qual que deve ser o papel da família nesse sentido e se ela também precisa desse tratamento? E tem aqueles casos até que o pai acorrenta o filho, a gente já viu várias vezes na mídia, né? Realmente é uma pergunta muito pertinente. Qual que é o papel real da família nesse momento? Sim, qual a postura a se tomar? Não existe possibilidade de tratar um dependente químico sem contemplar essa dimensão da família. A família, ela é parte integrante do tratamento. Então, pensar em tratar um dependente químico é necessariamente fundamental que se trate a família. A gente não pensa no tratamento sem contemplar essa dimensão. Não é porque, nesse conceito de codependência, a família também adoece. Não é? Então, se você... E às vezes atrapalha a cura Ou às vezes pode ser até a causa para a imersão na droga. Sim, por exemplo. Então, se você pega... lembrei de um exemplo clássico de um caso de alcoolismo que eu tratava lá no CREDEC. Então, no momento de reinserção, se de repente esse sujeito volta para casa e encontra uma casa repleta, sim, de bebidas, de álcool, de cerveja, de uísque, quer dizer, aquilo vai ser uma ponte para a recaída. Então, é necessário orientar a família que
nesse momento de receber esse sujeito, que possa evitar os sinalizadores. Outro caso que eu lembrei também, de uma mãe de um alcoólatra que ia visitá-lo na comunidade. Essa mãe, em um dado momento, chegou alcoolizada para visitar o filho, tratando de alcoolismo. Meu Deus. Quer dizer, aí nesse processo nós tivemos que intervir e não deixar que ela se aproximasse daquele filho que estava em tratamento, porque ela estava com cheiro de álcool, estava com todo o aspecto de alcoolizada, o olho vermelho, caindo, toda transformada. Já pensou um filho alcoólatra, num processo de recuperação, se tratando, recebe a visita de uma mãe alcoolizada? É difícil. Agora, o comportamento da família também é primordial. Existe um comportamento adequado para receber a pessoa que saiu, de repente, de uma clínica, está retornando para o lar. Existe um comportamento relacionado às emoções mesmo, como que se deve tratar o dependente? Sim, por isso que a família, ela engaja no tratamento. Então, a gente trata do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Tanto no processo de tratamento daquele sujeito, quanto no momento de ressocialização ou de reinserção. Então, você tem atendimentos individuais e em grupo, para que a família possa ser orientada para receber aquele sujeito quando da reinserção e quando ele vier definitivamente. A família, paradoxalmente falando, ela é fundamental no tratamento, mas se ela não for devidamente orientada, não é através de intervenções, ela pode contribuir no processo de recaída. Ao mesmo tempo que ela retira o sujeito daquele cárcere, né, da dependência, ela também pode funcionar paradoxalmente como julgando novamente aquela pessoa. Principalmente na questão das palavras, os preconceitos, o estigma, o não acreditar naquele sujeito. Então você atende mães que falam, e pais, e irmãos, falam, eu não acredito nele mais. Aí já é difícil, né, para recuperação. Aí ela já precisa tratar. A Soraya está querendo realmente complementar aqui. É isso que eu ia falar. Houve um determinado momento em que a minha mãe sabia das minhas dificuldades, tinha dinheiro, mas ela se recusava a me ajudar. Ela me contando depois que chorava, sabe, a família reunida, como que a gente vai ajudar. E quando eu resolvi mudar, essa questão de resgatar, de deixar eu resgatar a confiança deles, né? Sim. Minha mãe passou a me dar contas para pagar, minha mãe passou a me emprestar o cartão de crédito. Então isso foi assim, muito importante, que a gente pensa, poxa, ele está confiando, ela está confiando. Então, assim, se ela acredita, eu tenho que acreditar também. Sim. E foi muito bacana isso, essa relação, essa construção dessa confiança. Desse reacreditar, né? A gente pode dizer. Exatamente. Minha mãe, houve um tempo que, assim, a gente sempre teve acesso livre às coisas e tal, e eu me sentia, assim, restringida. E pela minha família toda ser evangélica, eu chegava, às vezes, alguém falava assim, dá um glória a Deus aí, Soraya. E eu, fechada, sempre naquela ânsia, naquela coisa de acabar aquela reunião ali para ir usar droga. E eles sempre ali, eles me recebiam, mas não com a mesma confiança, não com a mesma dedicação, talvez. E aos pouquinhos eu fui reconstruindo isso, sabe? Eu fui tendo acesso a coisas que eu não tinha antes. E foi muito bacana. Um belo dia minha mãe chegou perto de mim e falou assim, Soraya, eu confio em você. Ela falou, eu confio em você. Isso foi importante para você. Gente, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. E para a gente encerrar, eu queria te perguntar o seguinte. O Rodrigo falou sobre a necessidade da família estar do lado da pessoa nesse período pós internação ou no período pós... como é que você falou a palavra? Me fugiu a palavra tratamento, aqui. Tratamento, não é outra palavra, quando a pessoa fica sem a abstinência. No período pós-abstinência. Para você que você está 1 ano e pouco em abstinência, o que você diria para as pessoas que estão tentando, mas levanta, cai? Como é que você tem vencido cada dia na sua vida? Olha, Jean, eu tenho vencido com Jesus mesmo. Pois é, mas os cuidados na prática, o que você tem feito? Tá. A primeira coisa é abandonar lugares, abandonar pessoas mesmo, sabe? A minha vontade, eu até, numa aula do Thiago, sou aluna dele, eu falei dessa vontade de ir resgatar essas pessoas.
Mas enquanto eu não sentir que eu estou preparada, porque isso é uma luta diária. Sim. Não pensa você que a gente não sente vontade de usar a droga, a gente sente. Só que eu falo, Senhor, é dia após dia. E a palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu acredito que Jesus já me libertou. Sim. Então é Jesus, não tem outra saída. Mas você pelo menos evita aqueles ambientes, pessoas que podem te suscitar essa a vontade. conversão é total, é de lugares, de pessoas, hábitos. Se eu sei que ali eu vou encontrar com tal pessoa e que essa pessoa vai me chamar para usar droga, eu não passo perto. Muito bem. É mudar mesmo, é cortar mesmo, ser radical. Muito bem, a gente quer agradecer a todos vocês, parabéns mais uma vez ao Thiago, junto com toda a equipe ali do Inconformados, a Mocidade, né, da Lagoinha também, que apoiou bastante, e o De Tudo Um Pouco está sempre de telas abertas e ligadas para poder ajudar vocês em todas as ações. Eu queria só agradecer a Mocidade da Lagoinha mesmo e tal, assim, meu pastor Lucinho, o pastor Vinícius Zulato, o pastor Flavinho, o pastor Diogo, teve presente lá, o Lucinho não pôde ir, mas queria agradecer todo o suporte que a Mocidade tem nos dado, como cobertura pastoral mesmo, a igreja, a Lagoinha, que, assim, nos ajuda demais para a gente poder estar crescendo a cada dia mais e fazer a obra de Deus.